A aula que a gente vai fazer agora, então, é uma aula a respeito de função exponencial. Tá? Então, eu vou fazer com vocês alguns resumos, a gente vai passar por cima de função exponencial, porque vocês já viram. Putz, quando que eu vi isso? Na primeira série do ensino médio. Putz, faz tempo. É, um pouco, tá? Então, é assim, a parte mais grossa de função exponencial vocês já estudaram. Eu vou fazer uma revisão com vocês e mostrar um pouquinho a respeito de parâmetros de função exponencial, que é o que eu estou fazendo. Então, ó, só para relembrar, eu já fiz isso com a função de primeiro grau e pus uma atividade no Google Sala de Aula. Aí eu já fiz isso com a função de segundo grau e pus uma atividade no Google Sala de Aula, que é opcional. Estou fazendo com a função exponencial hoje de manhã e vai ter uma atividade, e à tarde uma função logarítmica e vai ter uma atividade. Essas atividades de função exponencial, função logarítmica e a função quadrática, apesar de serem opcionais, a realização delas e o bom aproveitamento garante a vocês que vocês consigam atingir a nota 10 no terceiro bimestre de matemática. Se vocês não fizerem as opcionais, só fizerem as obrigatórias, mesmo que vocês gabaritem todas as atividades, a nota máxima que vocês vão tirar é 8. Por quê? Porque essas opcionais também são muito importantes. Então, isso foi um parâmetro que eu decidi na semana passada. As pessoas que estavam na live, tanto da manhã quanto da tarde, concordaram. Então, se não foi a sua opinião, se você pensa diferente, pode me mandar no privado, manda uma mensagem para mim, e que aí a gente vai discutindo. Mas, por enquanto, essa é a decisão que a gente tomou, tá? E, então, à tarde a gente fala de função logarítmica, e semana que vem a gente vai falar de função trigonométrica, que é uma das mais complicadinhas. Então, ela vai ser na aula da semana que vem, no período da manhã. Ela é mais complicadinha porque ela tem muito parâmetro e que influencia em muita coisa. Por isso que ela é um pouquinho mais complicada. E aí, no período da tarde da semana que vem, eu vou dar uma revisão de todas, tá? Então, é assim que vai funcionar. E a gente já vai ter terminado praticamente metade do conteúdo do terceiro bimestre. Vai ficar faltando duas coisinhas que são mais fáceis, que são mais simples para a gente fazer. Tá? Então, vou apresentar para vocês o material que eu montei, e lembra que eu disponibilizo esse material depois lá no Google Sala de Aula também, tá? Então, fiquem suci. Não fiquem esbaforidos. Eu vou pôr para compartilhar a tela, e lembra que a partir de agora eu não consigo mais ler o chat. Apresentar. Aí, vocês abrem o áudio para tirar dúvida, por favor. E se você não quiser falar, escreve, e aí a gente pede para alguma alma boa ler o chat. Muito bem. Vocês estão vendo a minha telinha, por favor? Sim, sim. Beleza. Então vamos lá. A capinha que eu fiz desse material mesmo para todas, eu só estou mudando o nome da função. Então, vou começar com um exemplo prático. Deixa eu só dar Enter aqui. Porque era para ter vindo direto. Vamos lá. Então, a gente usa muito função exponencial em coisas que têm crescimento exponencial. Então, um exemplo de uma situação que tem crescimento exponencial eu criei hipoteticamente o exemplo de uma planta, do desenvolvimento da altura de uma planta, que ele dobra mês a mês. Então, a altura da planta no início era de 1 centímetro. E aí eu pergunto qual que vai ser a altura dela no quarto mês. Então, no primeiro mês eu tinha 1 centímetro, eu sei que ela dobrou. Quando eu plantei ela tinha 1 centímetro. Então, aí no primeiro mês eu vou fazer 2 vezes 1, 2 centímetros. No segundo mês, 2 vezes 2, 4, e eu vou dobrando esses valores. Até que eu descubro que no quarto mês, então, eu tenho uma planta aí com altura de 16 centímetros. A gente pode escrever esses valores 2, 4, 8 e 16 como se fossem potências de 2. Então, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim sucessivamente. Então, eu transformei aquela conta inicial que eu tinha de multiplicar por 2, como eu estou sempre multiplicando por 2, eu transformo numa potência de 2. E aí, a altura no final do período, eu sei então que é 16. Só que aí pergunta, por exemplo, qual que seria a altura dessa planta no final do período do mês X? Então, aí eu teria o quê? Eu teria algo semelhante a 2 elevado a x. Então, se for o primeiro mês, eu vou trocar o x por quanto? Por 1. Isso. Se for o quinto mês, eu vou trocar o x por quanto? Por 5. Isso, vou sempre fazer tipo 2 elevado a 5. Lembra que 2 elevado a 5 é diferente de 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10
e 2 elevado a 5 é 32. Então, no quinto mês, eu teria uma planta aí de 32 centímetros. Então, isso é um exemplo de um crescimento exponencial. Crescimento exponencial é muito usado também quando a gente fala em população. Geralmente, as populações, elas têm crescimentos exponenciais. O que significa isso? Que o crescimento dela não é uma constante, não é uma reta, entendeu? Ela tem um crescimento um pouco maior. A COVID teve um crescimento exponencial no começo, tá? Então, quando você olha o gráfico de crescimento dos casos de COVID, você vai ver que o começo não é uma reta, ele é uma curva bem alta. Isso a gente fala que é um crescimento exponencial. Então, toda vez que falar em crescimento exponencial, pensa nisso, que é um crescimento grande, tá? Então, durante determinado... Aí tem a mesma situação, problema lá da tela anterior, ali vocês têm a função. Então, essa fórmula A, que eu chamei de altura, é igual a 2 elevado a x, e x representa cada mês, essa fórmula é dada em função de x, da variável x, e é chamada de uma função exponencial. Então, toda vez que vocês tiverem uma potência e o seu expoente, que é o número pequenininho lá de cima, for uma incógnita, isso for uma função, é uma função exponencial, tá? Aí vocês têm ali do lado, eu fiz a representação gráfica. Então, vocês têm, ó, no primeiro mês, não tinha altura, vamos considerar que não tinha altura nenhuma. Então, quanto que vai ter no sexto mês, no sétimo, no oitavo, no nono, no décimo. Então, ali eu fiz uma representação gráfica desse crescimento exponencial. Então, eu sei que no décimo mês, a altura da minha planta vai ser de 1.024 centímetros. Tá? Então, aí você enxerga essa curva, que ela tem um crescimento bem acentuado. Tudo bem até aí, gente? Sim, Tudo. Oi, pode falar. Então, vamos lá. Propriedade. Então, como que a gente define uma função exponencial? Bem, uma função exponencial, ela pertence ao conjunto dos números reais, o domínio dela não pode ter zero e tem que ser sempre valores positivos. Isso eu já explico para vocês. Ela é definida sempre por f de x igual a elevado a x, ou a gente troca o f de x por y. E ali embaixo vocês têm alguns exemplos. O que vocês têm que lembrar é que na função exponencial, o a tem que ser sempre, sempre maior que zero e diferente de 1. Por que ele tem que ser maior que zero e diferente de 1? Porque pensa, se o seu a for igual a menos 1 e você fizer elevado a 2, menos 1 elevado a 2 vai dar 1 positivo. Mas menos 1 elevado a 1 vai dar um negativo. Então, o que acontece? Você não vai ter uma função exponencial. Você vai ter uma função que é toda... Tá parecendo um... Deixa eu ver, o que é isso aqui? Ah, ela vai ter uma constância de retas. Entendeu? Ela não é uma função exponencial. Então, para ser função exponencial, o seu A tem que ser maior que 1, fato. Ah, ele pode ser um número com vírgula, ele pode ser uma fração? Pode, não tem problema, mas tem que ser positivo, tem que ser maior que zero. E tem que ser diferente de 1, porque 1 elevado a qualquer número vai ser sempre igual a 1. Então, o que acontece? Ele vai ficar uma reta. Tá? Então, lembra sempre disso. O meu A precisa ser positivo, maior que zero, e sempre diferente de 1 para ser uma função exponencial. E ali embaixo vocês têm alguns exemplos. Se eu perguntar para vocês qual que é o valor de A no f de x que você tem ali no primeiro exemplo? 7. Isso, tá? Então, o 7, ó, é positivo e é diferente de 1. Qual que é o valor de A em g de x? Que é a segunda função. 1 sobre 2. Isso. Qual que é o valor de A no h de x? Raiz de 6. E qual que é o valor de A no m de x? 0,5. Isso. Tem duas funções aí que são idênticas. Quais são? A 1 sobre 2 e 0,5. Isso, porque é o mesmo número representado de duas maneiras diferentes, uma em fração e outra em decimal. Então, a função g de x e a m de x, elas têm o mesmo gráfico, elas são exatamente a mesma coisa, só tem representações diferentes. Mas o desenho do gráfico é idêntico, o a também é idêntico, mas com representações diferentes. Então, esse a ele pode ser qualquer número, desde que seja maior que zero e diferente de 1. Se eu quisesse falar que o a é igual a π, eu posso. Por quê? Porque π é aproximadamente 3,14. E é um número maior que zero e diferente de 1. Então, por isso que ali vocês têm como exemplo uma raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 6. Não tem problema nenhum, pode ser. Porque eu sei que vai dar um valor maior que zero e diferente de 1 também.
E aí, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do gráfico. Bem, da mesma maneira, quando vocês querem construir um gráfico de primeiro grau, vocês geralmente determinam valores para x e encontram valores para y. E aí vocês marcam esses pontos e fazem a construção do gráfico. Lembrando, função afim é a mesma coisa que função de primeiro grau, que é a mesma coisa que função linear, e sempre é representado por uma reta, tá? Quando a gente vai construir o gráfico de uma função exponencial, a gente pode fazer do mesmo jeito também. Determinar pontos, que são os pares de ordenados, colocar lá no gráfico e ligar esses pontos. Só que na função exponencial, você não usa régua de jeito nenhum. É que nem a função quadrática, que é a função de segundo grau. Você não pode usar régua, tá? Porque são curvas. Essa curva, a gente chama ela de curva exponencial, tá? E ela sempre, sempre, sempre vai cruzar o eixo Y. E sempre no mesmo ponto. Isso para quando ela é essa simples, né? Que a gente fala A elevado a X. Ela sempre vai cruzar o eixo Y no ponto 0 para X e 1 para Y. Vou explicar por quê. Se a gente voltar aqui, 0 para X e 1 para Y. O X não é o seu expoente da potência. Então, você vai trocar aquele x ali, vamos pegar no f de x. F de x igual a 7x. Troca o x por zero. Quanto que é 7 elevado a zero? 1. Isso. Quanto que é 0,5? Estou pegando a última função que é o m de x agora, elevado a zero. 1. Quanto que é a raiz quadrada de 6 elevado a zero? 1. Isso. Todo e qualquer número elevado a zero dá sempre igual a 1. Então, se eu pegar o número mais esquisito do universo e falar que ele está elevado a zero, a sua resposta já é 1, tá? Então, sempre o seu gráfico vai passar pelo ponto de coordenadas 0 para x e 1 para y. Por quê? Porque quando você faz qualquer potência de zero, o seu resultado é igual a 1, tá? Então, qualquer número elevado a zero dá sempre 1. Alguma dúvida disso, gente? Não. Beleza. A sua curva, ela nunca vai tocar o eixo X. Nunca. Ela sempre vai estar acima desse eixo, tá? Isso quando é uma função exponencial. Então, quando vocês forem fazer essa representação de função exponencial, é indiferente se é crescente, se é decrescente, que a gente já vai falar disso, ela sempre tem que estar para cima do seu eixo X, tá? Então, ela tem que estar nos valores positivos para Y. Já para X, não. É positivo num quadrante, mas é negativo no outro. Beleza? Mas ela sempre vai estar para cima do X e cortando o eixo Y. Eu gostaria muito, assim, né, de pedir para que alguém conseguisse fazer um mnemônico ou alguma frase, alguma coisa desse tipo para guardar essa informação, que a função exponencial sempre cruza o eixo Y e nunca cruza o eixo X. Se vocês abrirem o programa que chama GeoGebra para desenhar gráficos, e vocês forem dando zoom, 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 sempre no eixo X, ele nunca toca. Se você achar assim pelo desenho, putz, mas ele tá tocando. Na verdade, não tá. É que às vezes a gente faz uma linha muito grossa, e aí parece que ele toca o eixo X, mas ele nunca toca. Se você der zoom ali infinitamente, ele nunca vai encostar no eixo X, tá? A função exponencial, a base é sempre maior que zero, vocês sabem que o A tem que ser sempre maior que zero, portanto, portanto, a função terá sempre imagem positiva. Imagem são os valores de y, tá? Então, a imagem dele vai ser sempre positiva. Assim sendo, não apresenta pontos nos quadrantes 3 e 4, que é a nossa imagem negativa, onde o y tem valores negativos. Posso ir para o próximo slide? Alguma dúvida? Não, senhora. Beleza, então vamos lá. Aqui eu peguei, então, aquelas 3 funções que eu tinha anteriormente e fiz a representação gráfica delas. Então, do f de x, do g de x e do h de x. Eu só não fiz a do 0,5 porque a gente já discutiu que é a mesma coisa do g de x. Então, ali vocês têm a primeira função, f de x igual a 7x, 7 elevado a x. A segunda, meio elevado a x e raiz de 6 elevado a x. Então, cada um, eu ponho as letrinhas dos nomes das funções. Então, f de x, g de x e h de x. A vermelha, a verde e a azul. E aí, a gente tem as nossas representações gráficas. Então, vocês podem olhar que todas elas passam por qual ponto, de qual coordenada?
Pelo Passa 1y. pelo... É 0 para x e 1 para y. Gente, eu vou tirar o slide porque tem alguém pedindo para entrar. E aí eu já volto, peraí. Beleza. Estão vendo de boa? Sim. Beleza. Então, você pode verificar que essas funções, que a gente chama elas das mais simples possíveis de função exponencial, onde você só tem um valor para bonitinho e o x bonitinho ali, ela sempre vai passar por esse ponto, que é 0 para x e 1 para y, tá? E aí, se eu perguntasse assim para vocês, ó, hipoteticamente falando, sem a gente refletir muito, entre as funções, vamos chamar de vermelha, de verde e de azul, qual delas vocês acham que é crescente? Eu acho que é a vermelha e a azul, Sora. E a decrescente? A verde. Isso. Então, é assim, ó, quando a gente define função, quais são crescentes, quais são decrescentes, aí vocês podem usar estratégias variadas, tá? Quando eu olho só para o gráfico, assim como a Jennifer, eu também consigo definir de cara se ela já é crescente ou decrescente. O que que eu faço? Toda vez que a gente vai escrever, por exemplo, numa folha, você escreve sempre da esquerda para a direita, tá? Você não escreve ao contrário, que isso daqui se chama escrever em espelho. Quem escreve da direita para a esquerda, escreve em espelho, tá? Mas a gente escreve normal, a gente escreve da esquerda para a direita. Então, você vai tentar fazer a leitura do gráfico no mesmo sentido, da esquerda para a direita. Se a gente olhar, sempre com base olhando para o eixo X, tá? Se a gente olhar para o eixo X do gráfico que está em vermelho, conforme você vai da esquerda para a direita, os seus valores de Y estão aumentando. Então, o seu gráfico ele está subindo. Então, a gente sabe que essa função é crescente, tanto o vermelho quanto o azul. Quando você olha para o verde, o que acontece? Olhando da esquerda para a direita, ele começa lá em cima e ele vai descendo. Então, a gente sabe que ela é decrescente. Tá? Então, olhando assim para as cores dos gráficos, para as representações deles, se vocês conseguirem fazer essa leitura, já determinar qual é crescente e decrescente, perfeito. Alguém ficou com dúvida nisso? Não, senhora. Beleza. Agora finge que vocês não têm o gráfico desenhado e eu não deixo vocês desenhar esse gráfico de jeito nenhum. Você tem que olhar para a função e já definir para mim se ela é crescente ou decrescente. E aí, quando você olha para essas três funções, o que diferencia elas não é o expoente, que é o x. O que diferencia é a base da minha potência, que no caso é o a. Então, eu tenho na primeira a igual a 7, na segunda a igual a meio e na terceira a igual a raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6 é um número que está entre o 2 e o 3. Então, vai dar 2, alguma coisa, tá? Vai estar 4 e 9, vai dar mais próximo do 2. Então, é um 2, alguma coisa menor que 2,5, raiz quadrada de 6. E aí eu pergunto para vocês, se a gente só olhar para esses valores de A, então vamos lá, o primeiro A vale 7, o segundo A vale 0,5, que é meio, e o terceiro A vale 2, alguma coisa. O 7 e o 2, alguma coisa são as funções crescentes. E o meio é a função decrescente. O 0,5 é a função decrescente. Será que vocês conseguem encontrar uma maneira de falar quando é crescente e decrescente somente olhando para esses números? É que vocês decrescente acham? quando é maior que 1, E decrescente? quando é menor que 1. Mas o seu A pode ser negativo? Não. Nunca. Então, ele tem que ser menor que 1, mas maior que quanto? Se ele não pode ser negativo, para ele Maior ser que um 0. número... Isso, perfeito. É isso aí. Então, como que a gente define quando o gráfico de uma função exponencial é crescente e quando ele é um gráfico de uma função exponencial decrescente? Ele vai ser crescente toda vez que o seu A for maior que 1. Qualquer número maior que 1. 1,000001 já é crescente. Beleza? E toda vez que o seu gráfico, o gráfico não, toda vez que na sua função o valor de A estiver entre 0 e 1, ou seja, for um número decimal, sendo que a casa das unidades é 0, ele vai ser um gráfico de função decrescente. Entenderam? Senhora, repete para mim, por favor, o decrescente.
A decrescente vai ser toda vez que você tiver o valor de A entre 0 e 1. Tá? Então, toda vez que você tiver um número decimal, que é um número com vírgula, onde a casa das unidades, que é a primeira casa decimal sua, for igual a 0, 0, qualquer coisa, tá? Vai ser sempre um gráfico de função decrescente. Beleza, Ana? Beleza, obrigada, senhora. Imagina. Então, é assim que a gente define. Ela é, assim, quando a gente falou a respeito de função afim, o A interferia muito também para falar se era crescente ou decrescente, só que você tinha um B também. Quando a gente falou de parábola, que é a função de segundo grau, você tinha 3 variáveis, A, B e C. Cada uma definia uma coisa. A função exponencial ela é mais fácil, porque ela só tem o A. Então, você só enxerga o que esse A varia ou não varia, se ela é crescente ou se ela é decrescente. Tá? Então, a função exponencial, apesar do nome assustar um pouco, ela é mais simples do que a função quadrática quando a gente precisa analisar desse modo, tá bom? Agora estou mostrando aqui para vocês, então, o A é igual a 7 em todas, ou seja, todas são crescentes, só que o que variou agora? Variou o meu expoente. Então, em um é só x, no outro é x mais 2 e no outro é x menos 3. E aí eu pergunto para vocês, o primeiro era aquele gráfico aquela função exponencial mais simples, que é 7 elevado a x. Então, vamos se basear nela. Quando a gente olha para esse primeiro gráfico do f de x, que é 7 elevado a x, e a gente compara com o segundo gráfico, que é 7 elevado a x mais 2, que ainda é uma função exponencial, porque o meu a é maior que 0 e diferente de 1, quando você olha para isso, o que acontece? O seu gráfico se deslocou. Esse se deslocar, quando a gente desloca alguma coisa para frente e para trás, para cima ou para baixo, a gente pode chamar matematicamente de transladar, tá? Então, guarda essa palavra. Translação, transladar. Então, o que é transladar? É você se deslocar para frente e para trás, para cima ou para baixo, mas sem mudar sua proporção. Então, quer dizer, eu não dou zoom, eu não reduzo, eu não vou me distorcer, eu só vou movimentar. Beleza? Então, a gente vai falar agora de translação. Quando você compara o primeiro gráfico com o segundo, na representação, ele transladou. E aí eu pergunto para vocês, ele foi para frente ou ele foi para trás? Para trás. Ele foi para trás. Vocês lembram qual que era o único ponto que era comum, que sempre existe numa função exponencial, quando elas são essas mais simples? Que ponto que era? 1. E 1 para quem, Bia? Um para x ou 1 para y? 1 para y e 0 para x. Isso. Então, ó, vamos falar na ordem. 0 para x e 1 para y. Sempre o x fala primeiro, tá? Então, ó, vamos lá. Quando você tem o gráfico de uma função normal, dessa simples, né, que a gente tem um expoente que é só x bonitinho, eu já sei que esse gráfico vai passar pelo ponto de coordenadas 0 para x e 1 para y. Ele vai passar por esse ponto, que é o que vocês têm ali. Então, se eu olhar aqui, deixa eu pegar uma caneta, pegar uma azul para fazer diferente. Esse ponto aqui, ó, ele é de coordenadas 0 para x e 1 para y. Então, esse ponto aqui pertence a esse gráfico, 7 elevado a x, que é um gráfico que a gente fala de uma função exponencial da mais simples possível. Beleza. Quando a gente olha para o gráfico do lado, que agora eu não tenho só 7 elevado a x, eu tenho 7 elevado a x mais 2, vocês já verificaram que o gráfico de vocês transladou para trás, ele foi para trás. E aí eu pergunto para vocês, quantas unidades? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar exatamente aonde deveria passar o seu gráfico, que é por esse ponto, 0 para x e 1 para y, e comparar com o novo que vocês têm. Então, em que momento que ele passa, quando você compara esse daqui com o gráfico ao lado, você transladou ele quantas unidades? 2. Isso, 2 unidades. Era para ele passar aqui, ó. E aí você pensa assim, putz, em vez de ele passar por aqui, ele tá passando aqui. Tá? Lembra que ele só translada, tá? Então, significa que daqui para cá, ele transladou 2 unidades. Só que essas 2 unidades foi para trás. Então, é como se eu falasse que ele transladou menos 2.
Tudo bem até aí, gente? Sim, senhora. Beleza. Agora eu quero que vocês comparem com a outra função que a gente tem. Vocês vão comparar quem? A primeira, que é f de x, com a última. Esquece a do meio agora. Compara a primeira com a última. Quando eu comparo a primeira com a última, o gráfico meu, ele tá no seu formato igualzinho, mas ele foi para trás ou foi para frente agora? Pra Pra frente. frente. Isso, ele foi para frente. Esse ponto que a gente tinha de coordenadas 0 para x e 1 para y, que deveria estar passando aqui, se eu for comparar esse para frente que ele foi quantas unidades para frente? 3. 3 unidades. Então, aqui eu posso falar que é mais 3. Certo? Então, o que a gente percebe? Que quando eu tenho no meu expoente somando ou subtraindo o número, seja ele qual for, eu vou fazer o quê? Eu vou transladar o meu gráfico para frente ou para trás, nunca para cima e nem para baixo, é só para frente e para trás. Quantas unidades? Exatamente o oposto do que você tiver. Então a gente fala que ele é menos m, tá? Que a gente chama, mas não chama de m, esquece isso. Mas lembra sempre que é o oposto. Então, se eu tenho mais 2, significa que ele foi 2 unidades para trás. E se eu tiver menos 3, significa que ele foi 3 unidades para frente. Tá? Então, ele é sempre o oposto. Essa é a única análise que vocês precisam fazer. E aí, se vocês falarem assim, putz, professora, eu não sei se eu consigo guardar isso. Se você não conseguir guardar essa informação, você vai fazer uma substituição. Você vai trocar o x por algum número para conseguir fazer essa análise, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Nesse primeiro aqui, eu já sei que se fosse 7 elevado a 1, vai dar igual a 7. Então, pensa comigo, gente. Vocês trocaram o x por 1 e o y ficou igual a quanto? Isso, 7. Não fica com medo, não, que é sempre o resultado da sua conta. Então, eu sei que nesse gráfico aqui, esse 1 para x daria 7 para y, é que eu cortei antes, mas aqui você tem um ponto de coordenadas, 1 para x e 7 para y. Beleza. Agora, eu quero que vocês troquem esse aqui agora por 1. Então, o que acontece? Vai ficar 7 elevado a 1 mais 2. Então, isso daqui vai ser igual a 7 elevado a 3. 3. 7 elevado a 3, você concorda que é um número muito grande, porque vai dar 7 vezes 7, 49, 49 vezes 7, eu acho que é 243. Acho. Vamos pegar a calculadora. Porque vai que não é, né? Eu demoro uma meia hora para achar as coisas no meu celular. É 49 vezes 7, nossa, 343, errei por 100, hein? Ó, ia escrever errado ainda. Vamos apagar. Ctrl Z. Peraí, gente, que eu não lembro como apaga. Só minutos. Só minutos. Borrachita. Cadê tia? 343. Então, vamos lá. Coordenadas desse ponto. Você trocou o x por que número? Por Por 1. 3. Por 1. Beleza? Que é aqui, ó. 1. Ah, tá. Tá bom? E você encontrou a resposta, que é o valor de y igual a quanto? 343. Isso, muito agradecida. Então, se a gente pensar um pouquinho, ó, troquei o x por 1 e encontrei o y igual a 343. Então, aqui onde o x seria 1, o y vai ser, ele tipo tá muito, mas ele tá muito alto mesmo. Então, significa que esse gráfico meu, ele foi afastado para trás mesmo. Porque se fosse para frente, esse número teria que ser menor. Entendeu? Então, vocês precisam conseguir fazer esse tipo de análise, tá? Então, se vocês não conseguirem olhar na raça e lembrar, putz, se está escrito x mais 2, eu vou 2 unidades para trás. E se está escrito x menos 3, eu vou 3 unidades para frente. Se você não conseguir lembrar, você vai ter que substituir por um ponto, sempre um x igual, tá? Tipo, x igual a 1, e aí tentar imaginar como que fica esse gráfico. Que daí talvez você consiga visualizar quando ele vai para trás e quando ele vai para frente. Entenderam o que eu falei? Pode repetir, Sora?
Toda essa análise que eu fiz agora, Jennifer? É a Jennifer, eu acho. É eu, Sora. Isso mesmo. Beleza. É que eu não vejo mais o rostinho de vocês, então eu pergunto porque eu vou na intuição. Então, o que vocês têm que conseguir analisar? Ó, eu troquei nesse primeiro gráfico aqui o x por 1, encontrei o y igual a 7. No segundo, quando eu troquei o x por 1, encontrei o y igual a 343. Então, significa que é um ponto muito mais alto para y do que esse gráfico que eu tinha anteriormente. Então, vocês precisam conseguir fazer análise. Se quando o meu x é o mesmo, o meu y sobe demais, significa que o meu gráfico foi deslocado para trás. Por quê? Porque para 1 para x agora vai ser 343 para y, que é um valor muito alto. Para que dê certo essa construção de gráfico, sem sofrer nenhuma distorção nem nada do tipo, comparado com o primeiro, eu vou precisar arrastar ele para trás, para fazer com que a hora que chegar lá no 343 para y, o meu x seja igual a 1. Então, eu precisei arrastar muito o meu gráfico para trás, entendeu? Entendi, Sora. Tá? Obrigada. Imagina. Então, é uma análise que você vai fazer nesse sentido. Lembrar que sempre que você tem aqui somando, você tem que arrastar seu gráfico para trás. E sempre que você tem subtraindo, você vai jogar seu gráfico para frente. É meio que o oposto. Então, você precisa conseguir lembrar disso, tá? Se eu trocasse aqui por 1, ia ficar 7 elevado a 1 menos 3. Quanto que é 1 menos 3, gente? Menos 2. Isso. Então, isso daqui vai ser igual a 7 elevado a menos 2. Aí eu pergunto para você, você lembra como que resolve conta quando o seu expoente é negativo? Aí vocês têm que lembrar um pouquinho de propriedade de potenciação. Se não lembrar, eu vou falar. Vocês sabem, eu sou o coração mole. Mas chuta aí. Um decimal, Sora? Aí o que você vai fazer, ó? O que você vai fazer? O que você vai pôr em decimal? 7 ou 2? O que você vai fazer? Com 7. E o que seria o 7 em decimal? Sete em decimal é 7,0, por exemplo. Você não altera ele, tá? Gente, lembra sempre que quando a gente fala de função exponencial, a minha incógnita fica no expoente, que é a minha potência. Então, eu preciso, que é o número pequenininho na minha potência, desculpa. Então, eu preciso lembrar algumas regras de potenciação. Então, sempre que o seu expoente for negativo, o que você vai fazer? Você vai transformar esse 7 numa fração. Então, eu posso falar que esse 7 está sobre quem? Para ser uma fração bonitinha, sem fazer besteira, hein? É 7 sobre 100? Então, 7 dividido por 100 é a mesma coisa que dá 7. Se você pegar sua calculadora e fazer 7 dividido por 100, vai dar 7? Não. Dá 0,07. 7 dividido por quem você volta para o 7? 1. Isso. Então, lembra, sempre que você não tem número embaixo, você coloca 1. Porque 7 dividido por 1, você volta para o 7. Tudo bem até aí? Sim? Tudo, Sora. Então, beleza. Agora, o que você vai fazer? Sempre que o seu expoente for negativo, como que a gente resolve isso? A gente vai inverter numerador com denominador, vai trocar eles e vai transformar o seu expoente de negativo para positivo. Então, se eu inverter numerador com denominador, que é o número de cima e de baixo, tá 7 sobre 1, inverte. Como que vai ficar? 1 sobre 7. Isso, 1 sobre 7. Por parênteses. Aqui, na verdade, também tem, tá? É que aqui não faz diferença, mas vamos colocar também. E esse 2 que estava negativo passa a ser positivo. Então, sempre que o seu expoente for negativo, é isso que você precisa fazer. Você vai colocar o número que você tinha em fração, só que você não pode, tipo, eu quero pôr, exemplo, tá? Quero pôr 10 embaixo. Eu quero pôr 5. Você não pode, você tem que pôr um número que você volta para o que você tinha antes. Então, eu sei que 7 dividido por 1 é 7. Então, eu não alterei o meu número. E para transformar esse expoente de negativo para positivo, aí sim, você inverte numerador com denominador e o seu expoente passa a ser positivo. E aí você vai fazer 1 sobre 7 ao quadrado. Então, isso daqui vai ser igual. Cadê minha... Achei. Isso daqui vai ser igual. 1 vezes 1 dá 1. 7 vezes 7 dá 48.
1 dividido por 49. 1 dividido por 49, calculadora. 1 dividido por 49, 0, aproximadamente, hein? 0,02. Tá? Então, agora, esse ponto tem de coordenadas 1 para x, ponto e vírgula, 0,02. Ó, que zero bonito, é um coração. 0,02 para y. Então, aonde o x for igual a 1, ó, é aqui embaixo, beleza? O y é 0,02. Então, o que você fez com o seu gráfico? Agora você está pegando valores bem pequenininhos para y. Então, o que você fez com o gráfico? Você jogou ele para frente, tá? Então, se vocês conseguirem, é esse tipo de análise que vocês têm que fazer, beleza? Sim ou não? Sim, senhora. Beleza. Tem um outro jeito de fazer esse tipo de análise, que é por log. Que aí você vai fazer o quê? Você não vai tentar encontrar um valor igual para x, você vai tentar encontrar um valor igual para y. Tipo, se o y for 1, o x vai dar 0. No outro, se o y for 1, quanto que vai ser o x? Aí você encontrar, né, no segundo caso, um número bem pequeno. E no terceiro caso, se o x for 1, quanto vai ser o y? Você encontrar um outro número. Então, dá para fazer isso também, só que assim, ele vai demandar que você saiba propriedades de log. E propriedade de log eu vou trabalhar com vocês na semana que vem, para a gente relembrar um pouquinho. Mas dá para fazer, entendeu? É difícil, mas dá para fazer. Não, não é difícil, é que vocês não gostam de log. Mas tudo bem. Certo? Dúvida, gente? Sora, ninguém gosta de logaritmo. Sabe assim, eu não acho log assim uma coisa tão feia, porque o que vocês têm que saber é que o log é o oposto do exponencial. Então, tipo, tudo que está em expoente, toda vez, gente, de verdade, você está fazendo uma prova de vestibular e você encontrou uma incógnita no seu expoente, vai por mim, esse negócio vai dar log. Entendeu? Talvez não dê, mas as chances de dar log, de verdade, elas são bem grandes, bem grandes. Aí você precisa saber fazer log. Tá? O log ele foi inventado para que a gente consiga simplificar quando a gente tem número muito grande ou número muito pequeno. E o log ele foi inventado para facilitar a vida das pessoas, apesar das pessoas não acreditarem nisso, tá? Deixa eu parar a apresentação. Tchururu. E voltar. Voltei. Oi, gente, eu voltei. Nossa, quanta gente, que lindo, tô emocionada. Então, o log, por mais que tipo, você não goste dele, ele foi criado para facilitar contas mesmo. Mas eu falo disso mais à tarde, tá bom? Senão eu vou ficar dando spoiler da aula da tarde. Mas, ó, você está fazendo uma função exponencial, ou qualquer conta exponencial que tem expoente, e tem uma incógnita no expoente, você vai cair em log. Você vai cair em log. É isso aí, tem que fazer. Certo ou não certo? Certo. Ó, então vamos lá. Para revisarmos, a gente estava falando então de função exponencial. Aí vocês conseguiram determinar como que é o gráfico de uma função exponencial. Então, ó, foco comigo, hein? O gráfico de uma função exponencial nunca corta que eixo? O x. Perfect. E sempre corta que eixo? Y. O Y. y. Isso, perfect. E aí, vocês também sabem que o gráfico de uma função exponencial da simples, tipo a elevado a x, sempre passa pelo ponto de coordenadas 0 e 1. Isso. 0 para x e 1 para y. O gráfico de uma função exponencial, ela vai estar para cima ou para baixo do eixo x? Para cima. Sempre, sempre, sempre para cima do eixo x, beleza? Nunca para baixo, tá? Sempre os seus valores de y são positivos e os valores de x, um positivo e um negativo. Pode ser positivo e negativo. Deixa eu ver o que mais. Quando que o gráfico de uma função exponencial é crescente? Quando o x foi. O a for maior que 1. Isso, quando A for maior que 1. E quando ela é decrescente? Quando for menor que 1, mas maior. Não, foi quando for menor que 1,
mais maior que o zero, né? Que Não, pera. alguém completa. Ela falou certo. Ah, é? Eu não Maior que travou. 1 e menor que 1 e maior que 0, não é, Sora? Aê, perfeito. Então, sempre que o seu x for maior que zero, mas menor que 1, tiver entre 0 e 1, ele vai ser decrescente. E sempre que o seu x for, desculpa, que o seu a for maior que 1, ela vai ser crescente. Lembrando que o a é a base, que é o número grandão, a base da. A Sora caiu? Pra variar. Acho que sim. Coitadinha. Às vezes ela continuou falando e não percebeu que caiu. A Jennifer, nossa, eu não escuto ela. Então, Sora, você caiu. Ah, eu caí. Eu voltei? Agora Voltou. sim. Agora voltou, Sora. Gente, eu Você tava caí nem falando. senti. Você tava falando sobre a base, Sora. Nossa, que louco! Meu computador está querendo me sacanear. Vamos lá. Provavelmente minha internet, né? Ó, então eu tô falando da base. Agora eu até perdi o fio da meada. Eu tava falando que a base, que é o número grandão da minha potência, se ele tiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Se for maior que 1, ela é crescente. Foi aí que eu parei? Até aí que vocês ouviram? Sim, Sim, Sora. Sora. Beleza. Continuando então. A outra coisa que vocês viram é que se eu tiver alguém acompanhando o meu x, que é minha potência, desculpa, que é meu expoente lá em cima, um número pequenininho, se eu tiver, por exemplo, x mais 9. Travou de novo. Vixe. Coitadinha. Continua falando, tadinha. Eu vou escrever. Ô, Sora, Eu- você caiu de novo. Senhor, por que fizestes isso comigo? E aí, como que eu sei quando eu tô travado e quando eu não tô? A Sora, provavelmente a gente vai avisar. Mas agora voltou, Sora. Voltou. Tá bom, vamos agora fazer uma oração. Senhor, eu acho que eu travei de novo. Não. Não, Sora. Agora eu vou dar spoiler em vocês. Eu travei de. Não, tô brincando. Não, isso não é spoiler. Isso é. O que é isso? Confundir a cabeça. Isso, muito bem. Ó, então vamos lá. Eu vou falar devagar, porque eu já paguei 2 mico, hein? Tá, então vai. Seguinte, sempre que você tiver um número acompanhando o seu expoente, que é x, então, por exemplo, você tem x mais 9. O seu gráfico vai transladar, que é movimentar, para frente ou para trás? Pra trás. Perfeito. Quantas unidades? Não, Perfeito. E se eu tiver acompanhando o meu x, que é meu expoente, o número menos 7, o meu gráfico transladou para frente ou para trás? pra Pra frente. frente. Isso, para frente. Quantas unidades? 7. Isso, perfeito. Tá? Se for número decimal, eu tiver, por exemplo, x mais 0,3. Então, ele foi para trás 0,3 unidades. Então, dá para transladar também em casas decimais, que aí você não translada uma unidade inteira, você translada pedacinhos menores. Ele se movimenta bem mais devagarzinho. Mas isso vocês precisam lembrar. Se quem está acompanhando o meu x é um número positivo, eu translado o meu gráfico para trás. E quem está acompanhando o x é um número negativo, eu translado o meu gráfico para frente. Beleza? Beleza, gente? Então é isso, tá? Lembrando que espera-se que quando a gente passar o pico da Covid, a taxa de decrescimento dos casos também seja exponencial. Então, do mesmo jeito que ele cresce muito rápido, espera que depois do pico ele diminua muito rápido,
tá? Então, isso são crescimentos e decrescimentos exponenciais, quando a queda ou o crescimento são muito rápidos, beleza? Beleza. Tudo bem, gente. Alguma dúvida? Conseguiram relembrar um pouquinho de função exponencial? Sim. Então, professora, posso Pode fazer uma falar. pergunta? Referente ao que você falou, eu não tenho dúvida. Mas e se o número acompanhante tiver outras propriedades de potência, como multiplicação, divisão e potência de potência? Ó, pensa assim, o x mesmo só vai aparecer 1. Então, se você tiver x e o que está acompanhando sofre uma multiplicação. Então, x mais, sei lá, 2 vezes 3 elevado a 9 e tal. Essas potências você vai trabalhar com elas até elas virarem um número. E aí você consegue fazer essa análise. Beleza? Ok. O que a gente vai ver, basicamente, os x vão sofrer alterações positivas ou negativas, que é essa transladar para frente e para trás. Se vocês quiserem, deixa eu ver como que ficaria se ele sofresse uma multiplicação, tipo 7 elevado a 2x. Peraí. Y é igual a 7 elevado... Eu tô com o GeoGebra aberto, viu? 2 vezes x. Fecha. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Peraí, só um minutinho. Apresentar agora. Tela inteira. Compartilhar. Vocês estão vendo minha tela? Sim, senhora. Beleza. Ó, então eu tenho aqui um gráfico que eu vou deixar em azul. Vamos deixar ele mais... Ó, é assim que eu construo o gráfico para compartilhar com vocês. Então, vocês têm esse gráfico azul aqui, que é dessa função, ó, 7 elevado a 2x, e esse outro gráfico que é a função 7 elevado a x. Então, quando você tem esses dois gráficos, os dois estão passando pelo ponto 0 para x e 1 para y, tá? Porque que você trocar por 0 para x e por 0 para x, tanto faz, vai dar 1 mesmo, para y. Então, os dois gráficos passam por aqui. Quando você tem essa alteração, que na sua potência, em vez de você só ter o x, você tem uma multiplicação de x, a única coisa que você faz com o seu gráfico é os números dele ficarem menores. Então, você também foi com ele um pouquinho para trás. Geralmente, quando a gente faz análise de gráfico de função exponencial, a gente faz ele sofrer essas somas e subtrações, porque aí, sim, a diferença é bem grande. Ó, esse com esse com esse. Quando a gente faz sofrer alterações de somar 2 e subtrair 3, por exemplo, essa translação fica mais fácil de visualizar. Você vê que ele corre para frente e para trás. Agora, quando você compara com uma multiplicação, a transformação não é tão grande assim. Ele continua passando pelo ponto de coordenadas 0 e 1, só que ele só sofre alguma leve alteração para frente ou para trás. Entendeu? Sim. Beleza? Deixa eu voltar aqui, então. Parar, compartilhamento e volto para cá. Eu aconselho, o GeoGebra, ele tem online, você não precisa baixar ele no celular nem no computador, você consegue abrir o GeoGebra e fazer as funções nele online, sem consumir memória sua, tá? Então, eu aconselho vocês, se vocês tiverem curiosidade, abre o GeoGebra e começa a jogar um monte de função para ver o que ela sofre. A gente vai usar muito o GeoGebra para ver essas transformações de funções na trigonométrica, que é o que eu falei para vocês. Ela sofre diferenças bem gritantes na trigonométrica. E é muito legal que vocês consigam memorizar elas. Mas na exponencial e na logarítmica, a transformação não é tão grande assim, não. São mais sutis, são mais simples da gente ver e da gente conseguir analisar, tá?